Gabigol pode continuar no Flamengo, mas ainda segue querendo um contrato maior. Enquanto isso, outros clubes, e não são poucos, pensam na possibilidade de contratarem o atacante do Flamengo. Lembrando, ele tem contato até o final do ano, a gente vai trazer aqui todas as informações, uma apuração completa, inclusive, com relação à possibilidade do Gabigol no Cruzeiro, no Santos e numa outra equipe que surge com informação de dentro do Cruzeiro. Fonte ligada ao Cruzeiro passou o nome de uma outra equipe que está interessada no Gabigol. A gente vai trazer também aqui uma informação para desbancar, cara, e é de Infomoney, é jornal, é portal especializado em questão financeira, é para desbancar essas notícias maldosas que o Flamengo tá endividando de novo, que o Flamengo vai ficar ferrado. Cara, pelo amor de Deus, não acreditem nessas notícias de portal proibido de entrar no ninho do urubu. Portais que são proibidos de pisar no ninho do urubu, que vivem de plantar crise no Flamengo. Não acreditem nisso. Vocês, influenciadores que falam de Flamengo, não entrem nessa balela, não entrem nessa sacanagem, não entrem em guerra política. Falem a realidade, não entrem em questão política, tá? Então, a gente tem aí muitas notícias para passar para vocês, né? A gente vai trazer aqui também questão do Corinthians, né? Do Hugo Souza, que o Hugo reforçando o desejo de continuar no Corinthians. Fora isso, a gente traz muitas outras informações aqui para vocês. A gente chega aqui oferecendo a você, cara, de verdade, uma oportunidade de você fazer aí, cara, a dedetização, resolver toda a questão do controle de pragas na sua casa, na sua empresa, com a Sunset Controle de Pragas. Cara, 15% para cupins e 10% para insetos e ratos. Aproveite agora mesmo o controle de pragas oficial do Maracanã. Eu quero também te apresentar a Mais Cabelo. Cara, o tratamento, eu ontem fiz, cara, um tratamento com umas injeções que são tipo, não foi o microagulhamento não, é intradermoterapia. Cara, é impressionante como eu tô ganhando novos, né, eles chamam de folículo, não é isso? Capilar? Bem, eu não sei os termos, eu sei que, cara, tá melhorando muito, né? E eu só posso agradecer aí a Mais Cabelo. Tem uma perto de você em qualquer lugar do Brasil, você pode procurar. Tá aí o voucher para você garantir aí o primeiro avaliação grátis. Eu também quero agradecer todos os nossos outros patrocinadores. Visto Rápido faz o meu visto, pode fazer o seu, são espetaculares. Quero agradecer também a Sonora Acústica, mandar um abraço pro Felipe. Quero saber quando é que eu vou no teu podcast, Felipe. A Sonora prepara aí, né, esses podcasts por todo o Brasil, são espetaculares. E eu quero passar para vocês, cara, tem 3 odds aqui super interessantes para eu passar para vocês. Eu fiz aqui, né, na Bet da Nação, eu acessei e eu vou falar para vocês, cara, foi muito bom aqui eu preparar essa odd da secada. Eu gosto muito dessa odd da secada, né? A chance de não acontecer existe, né? A chance de não acontecer, ela existe. Só que a gente tem que torcer contra Palmeiras, Botafogo, primeiro lugar, Palmeiras e Fortaleza. Por questão de Libertadores e por alguma chance que o Flamengo ainda tenha de título, que é pequena, né? Mas a gente tem que fazer essa fezinha aí que, porra, que os caras possam perder pontos pra gente voltar a ter muita chance. Por exemplo, eu já coloquei aqui, no jogo de hoje, Palmeiras e Grêmio, odd 2,90, Grêmio ou empate. É difícil, na casa do Palmeiras, assim, o Palmeiras vem em crise, né? Grêmio ou empate, odd 2,90. Quer uma outra? Cuiabá ou empate contra o Botafogo amanhã. É impossível? Não é, mas é difícil. Odd 3,85. Se der empate ou Cuiabá, você já está levando aí o seu prêmio. E aí, ó, Vasco da Gama ou empate contra o Fortaleza. Pô, papai, vai torcer pro Vasco? Não, vou torcer contra o Fortaleza, é diferente. Pra gente passar logo ele chegar em terceiro lugar, então empate ou Vasco da Gama 2,15, cara. E é possível, né? Então, conheça agora mesmo a Bet da Nação. Tem lá na plataforma vizinha, a gente coloca lá tudo pra você, é só você acessar, tá na bio, tá nos stories, lá na plataforma vizinha. Bem, vamos lá.
Já falei com vocês aqui, já dei um spoiler do que a gente vai falar. Eu vou começar aqui falando da questão do Corinthians. Diante do transfer ban sofrido pelo Corinthians, alguns clubes começaram a observar a situação do Hugo Souza com cautela, incluindo o Grupo City, né? Vale a gente lembrar que nós estamos hoje, só para conferir aqui, hoje, dia 8 de novembro, faltam 22 dias para o Corinthians perder o Hugo Souza de vez, tá? Em entrevista na Zona Mista da Neoquímica Arena, o Hugo afirmou que pretende permanecer no clube paulista. Mas não é você que decide não, Hugo. Você é jogador do Flamengo, não esqueça disso. Você é jogador do Flamengo, tá? E o Flamengo não é obrigado a vender você pro Corinthians, e o Corinthians tá com transfer ban, o teu contrato vai acabar. O que eu vejo, abre aspas, com bons olhos é permanecer aqui. É isso que eu vejo com bons olhos. Ficar aqui fazendo história, problema teu. Você vai ter que ir se o Corinthians pagar, né? E esse é o meu sonho, isso é o que eu quero construir, tenho construído no dia a dia. Isso aí deixo para os meus empresários e também, se chegar até mim, não quero saber, né? Contrato dele com o Flamengo é até o final de 2025, o contrato com o Corinthians é até 30 de novembro, 22 dias para o Corinthians perder o Hugo Souza, né? O Clube Paulista precisa investir 800 mil euros, 4,9 milhões de reais à vista. O Flamengo não está aceitando as garantias do Corinthians. À vista. Até o momento nada feito, tá? Então o Corinthians pode sim perder o Hugo Souza para o Flamengo de volta, né? E o Flamengo negociar ele com o Grupo City por muito mais, 3, 4 milhões de euros, né? Tomara que o Flamengo faça isso, tomara que o Corinthians não consiga, eu vou torcer mesmo, não consiga pagar o transfer ban, né? Da questão lá do Balbuena, né? Tem que resolver isso, se não resolver não consegue, não adianta. E aí perdeu, né? Se eles conseguirem também, é problema deles. Parabéns, o jogador estava aí encostado, chegou lá, se recuperou, mas a gente podendo torcer para o Flamengo ganhar mais, a gente vai torcer. Se não ganhar, paciência, gente, paciência, né? Olha só, mesmo lesionado desde o dia 4 de setembro, o atacante Pedro é o jogador com mais participações em gols em competições nacionais e internacionais nessa temporada. O nosso camisa 9, em apenas 31 jogos, participou de 26 gols. Pedro tem Yuri Alberto em sua cola, agora com os mesmos 26 participações, mas em 41 jogos. 10 a mais do que o atacante do Flamengo, tá? Então o Pedro está na frente por isso, 31 jogos contra 41 do Yuri Alberto. Verdade que o Pedro está muito acima, né, cara? Podem passar e vão passar porque ainda tem alguns jogos, mas o Pedro está muito acima. Se fosse 31 para 31, o Pedro tinha deslanchado, né? Então, Pedro em primeiro, participações, 26, ele ainda é o artilheiro do Brasil, viu, gente? Com larga vantagem. Yuri Alberto, 26 em 41 jogos, o Pedro teve em 31. Estevão, 21 em 35 jogos. Hulk, 21 em 35 jogos. Savarino, 20 em 41 jogos. Ou seja, falam tanto desse negócio aí, quem era melhor, o Botafogo de agora ou o Flamengo de 2019? Isso não existe. O Flamengo de 2019 dava um banho. Nem tem comparação, gente. Isso não existe, tá? Então, agora chegou a hora da gente falar sobre a situação do Gabigol, né? A gente teve o Gabigol aí exaltado por um portal espanhol, né? Ele, depois de fazer 2 gols aí pelo Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o portal AS, né, chamou ele de rei das finais. Olha só, o atacante do Flamengo é o jogador do planeta que mais fez gols em finais desde 2019, né, diz o trecho da matéria. Gabigol chegou a 16 gols em 17 decisões disputadas pelo Flamengo. O jogo de volta acontece neste domingo, tá? Então, o Gabigol aí foi exaltado pelo portal espanhol, o AS, né, como o rei das finais, tá? E falando aí no rei das finais, né? Lembrando que há 15 anos o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, né, lá em Belo Horizonte, está completando aniversário de 15 anos, o Flamengo vencia com olé e grito de campeão, gol olímpico de Petkovic, né? Lembra? 2009, Flamengo hexa, 15 anos completados. Aí, boa lembrança, hein? Boa recordação, o portal está aberto. Gente,
É uma grande brincadeira essa questão do portal aberto e fechado. É uma coincidência, é superstição, bobeira, tá? Mas vamos falar aqui do Gabigol. Tem duas situações, tá? Santos e Cruzeiro, fala-se do Bahia, mas o Bahia já negou. Então eu entrei em contato com uma fonte importante ligada à diretoria do Cruzeiro. O Neto cravou, o pessoal lá do Donos da Bola cravou que o Gabigol vai pro Cruzeiro. Né? Eles cravaram que o Gabigol vai pro Cruzeiro. E aí, o que essa fonte ligada à diretoria do Cruzeiro me falou? Neto vai chutando e se der, deu. Ano que vem é o ano que vem. Não tô falando com ninguém. Coisas para depois de acabar o ano. Ou seja, o Neto vai chutando e não para de chutar, né? Essa mesma pessoa falou, o futuro nem sei o que vai acontecer. Ou seja, não tem nada definido ainda, nem Gabigol, nem nenhum outro jogador, tá? É tudo especulação. Mas será que ele ainda não assinou com ninguém? Essa fonte ligada à diretoria do Cruzeiro ressalta, fala isso aqui, ó, questiona. Será que ele ainda não assinou com ninguém? No próprio Flamengo, não, ainda não. Não, ainda não. E Arábia? Muito estranho. Também não soube de nada de Arábia. Aí nessa mesma fonte ligada à diretoria do Cruzeiro, né, sobre essas especulações, ele falou, normal, ele ficando sem contrato, vão colocar ele em todos os lugares. Eu sei de um que realmente quer o Gabigol e que ninguém está comentando. Sabe? Quem? O São Paulo. O São Paulo quer o Gabigol. Tá em cima. Escutei lá de dentro do São Paulo, que estão em cima do Gabigol, que querem o Gabigol, tá? Aí, o atacante deseja permanecer no Flamengo, né? Pelo menos é o que confidenciam internamente, mas com um contrato de 4 anos, né? Pelo menos, tá? Com pagamento de luvas. A diretoria no momento ofereceu a proposta de 1 ano, um aumento de 50% do salário, e a gente entrou em contato aí com essa fonte do Cruzeiro, que nos passou e tudo mais, e ele tem aí uma boa avaliação também no Santos, está voltando para a Série A. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, fez contatos no meio do ano e promete retomar o interesse, tá? No entanto, o time enfrenta aí a escassez de recursos e a dificuldade de competir com proposta de outros clubes de maior poder financeiro, ou seja, o Santos não consegue nem competir com esse 1 ano que o Flamengo ofereceu com 50% de reajuste salarial. Pode oferecer muito menos, pode oferecer 4, 5 anos de contrato ao Gabigol, mas ganhando muito menos do que no Flamengo, tá? Então eu sinceramente acho muito difícil o Gabigol ir para o Santos. Cruzeiro, se pagarem perto do que o Flamengo ofereceu um contrato maior, de repente ele aceita, né? A gente, então, tem essa situação, esse impasse aí do Gabigol, muitos clubes aí interessados, confirmações aí de Cruzeiro, que pode vir, mas não definiu nada ainda, se vai ou não tentar, mas não negam o interesse, né? Comentaram com a gente que souberam do interesse real, que estão em cima do São Paulo, no Gabigol, e o Santos que não nega, né? Então, 3 clubes aí que são possíveis destinos, e ainda tem o Bahia que eles lá negam, mas seria um quarto, né? Grupo City também. Então, 4 possibilidades. Fala-se do Palmeiras também. A tia Leila desmente, diz que não e tudo mais, mas a gente sabe que onde há fumaça há fogo, né, tia Leila? Né? O Palmeiras vive um momento de crise, trazer um ídolo do rival nacional pode ser alguma coisa que deixa a torcida um pouco mais feliz, tá tão tristes por lá. Então, eu sinceramente, né, não acho impossível, tá? Vamos lá, falar do faturamento do Flamengo, tá? Tem 2 situações. O Flamengo superando as ligas aqui da América, só o Flamengo sozinho superando o faturamento das ligas da América. É inacreditável, tá? É um absurdo. O Flamengo é uma loucura, tá? Eu vou falar sobre isso amanhã pela manhã, ou hoje mais tarde, ou amanhã pela manhã. Eu vou trazer um vídeo explicando isso tudo para vocês, porque o Flamengo é um absurdo, né? Agora eu vou falar sobre a questão do faturamento do Flamengo, dessa covardia que estão fazendo com o Flamengo,
tá? Porque tem um portal que ficou um tempo proibido, uns caras aí que adoram falar besteira do Flamengo, adoram atacar o Flamengo, ficou proibido de entrar no Ninho do Urubu, inclusive, né? Vale a gente ressaltar. E esses caras, eles infelizmente falaram que a dívida do Flamengo aumentou em 395 milhões em 2024 por causa de reforços e terreno do estádio. E aí fizeram lá uma conta toda maluca, né? É uma loucura, gente. Olha, eu vou falar para vocês. É uma loucura, né? O Flamengo, a gente sabe que realmente gastou um dinheiro aí para conseguir, né, o seu terreno. O Flamengo está aí sempre buscando, né, atualizar o elenco, né, contratações e tudo mais. E a gente vê uma matéria dessa, né, falando de valores aí que o Flamengo estaria já novamente se endividando, né? Tem aumento de quase 400 milhões na dívida líquida. Gente, eu vou muito mais pela Infomoney e pelas informações que eu tenho, tá? Eles falam que a dívida líquida total ficou em 562 milhões, que ao final do ano passado esse valor já era 167 milhões, e o Flamengo reduziu em quase 90% seu débito histórico. E além da compra do terreno, gasômetro, 147 milhões, a compra do De La Cruz, 90, também gerou uma redução enorme no caixa do clube. E aí falam que em 23 o Flamengo possuía 234 milhões em caixa, já no fim de setembro deste ano o clube possuía 23,9. Cara, mas é óbvio, comprou um terreno, vai dar muito lucro para o Flamengo, é a construção do estádio. Gente, isso é uma matéria sem sentido nenhum, sem sentido nenhum. O Flamengo está longe de passar por uma crise financeira. Nesta conta não entram as premiações das competições que o clube está disputando, né? Brasileiro está lá em cima, a Copa do Brasil está na final, o que já ganhou da Libertadores, que ganhou uma graninha boa, chegou nas quartas da Libertadores, né? Mas se Deus quiser vai ganhar a premiação maior do futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil, né? Pode receber mais 73,5 milhões aí na Copa do Brasil, né? Vai distribuir alguma coisa, óbvio, uma boa parte para os jogadores e comissão, etc. Cara, já recebeu 19,6 da Copa do Brasil, vai receber mais de Libertadores ainda que tem para receber, vai receber do Brasileiro também uma quantia alta porque está lá em cima, né? São 4,94 milhões de dólares pelo desempenho na Libertadores, 28,1 milhões de reais na cotação atual. O valor já no Brasileiro, o valor da premiação vai depender, mas, cara, deve ser na casa dos 40 e poucos milhões, né? Então, gente, eu fico impressionado, né? Cara, a dívida, você aumenta ela de forma programada para você resolver, você comprar um terreno, você construir um estádio, pelo amor de Deus. Não tem perigo nenhum nisso, o Flamengo está com tudo controlado e ainda tem a possibilidade de vendas de jogadores que o Flamengo travou. Que bom que travou, olha o Wesley aí. Esses caras estão chateados porque o Flamengo não vendeu o Wesley? Deve ser. Não vendeu o Fabrício Bruno, porque o Flamengo está utilizando esses jogadores e pode conquistar aí uma premiação altíssima na Copa do Brasil, graças a... E fora o lucro o desportivo, né, o título, pode acontecer, se Deus quiser, porque permaneceu aqui, porque o Wesley está bem demais, né? Então, gente, eu fico impressionado, cara. Eu vou trazer aqui agora para rebater de vez essa matéria aí, né, desse portal que era proibido de entrar no Ninho do Urubu, tá? Eu vou trazer aqui do Infomoney, né? Vou trazer do Infomoney para vocês, porque essa daqui ficou muito boa, essa matéria. Flamengo vê lucro desabar até outubro sem grandes vendas de jogadores. Clube contou com vendas de João Gomes e Matheus França, que trouxeram receita não recorrente de 250 milhões no ano passado, tá? Então o Flamengo viu seu lucro líquido desabar de 266,3 milhões para apenas 1,9 milhão nos 9 primeiros meses deste ano em relação ao ano passado. Segundo o Flamengo, a variação se deve ao fato de que no ano passado o lucro disparou por conta da venda dos direitos de jogadores, né? João Gomes e Matheus França, 250 milhões. A receita recorrente do clube, por sua vez, que não incluem a venda de atletas, somou 826 milhões,
contra 778 milhões. Então a receita foi maior. Foi maior, né? Esse aumento decorre de novos contratos assinados, que irão produzir efeitos nos exercícios futuros, indicando que esse nível na receita é sustentável. Então, gente, é o que eu falo. A receita líquida do Flamengo somou 785,6 milhões, cifra inferior à registrada um ano antes, 1,022 bilhão. Né? Enquanto isso, o futebol, o valor recuou a 710 milhões de 969 milhões, menos vendas, normal. Tá? Principal das receitas, com direito de transmissão, somaram 248 milhões até o final de setembro, mas que foram inferiores a de um ano atrás, 291 milhões. São acertos que acontecem, mudanças que acontecem no mercado. Tá? Então, o faturamento comercial com o licenciamento, royalties e patrocínio e publicidade, aumentou para 230 milhões, era de 181 milhões, aumentou para 230. Então, gente, vocês estão entendendo? Tem coisas que aumentam, coisas que diminuem, o mercado é assim. E o Flamengo está fazendo tudo de forma programada, tranquila. Agora, óbvio, tem aí a meta de venda de jogadores no final do ano e deve vender jogadores aí, crias, né? Alguns jogadores podem sair, outros, o próprio Fabrício Bruno, o Wesley pode sair, tá jogando bem, mas pode sair, o Flamengo pode negociar. O próprio Ayrton Lucas, que o Vinha vai voltar, tem o Alexandro, né? Operações de jogos como bilheteria, estádio, sócio-torcedor caíram para 191, mas era 202. É uma queda pequena, tá? Óbvio que 11 milhões é muito dinheiro, mas é uma queda pequena você avaliando no universo de 1 bilhão e pouco, tá? Então, gente, tudo isso tem que ser calculado dessa forma, tá? O maior impacto foi na linha de transferências. O Flamengo somou 73 milhões neste ano, contra 282 no ano passado, mas ainda tem o final da temporada. Dezembro o Flamengo pode negociar ir para janeiro, dezembro, janeiro pode negociar e aí recupera isso. E aí entra para o panorama do ano que vem, tá? O Flamengo tinha a receber, por conta de transferências passadas, um montante de 145 milhões ao final de setembro, antes 177 de um ano antes, tá? Então, entre os maiores valores a receber estão as cifras do Internacional, 24,2 milhões por conta da venda do Thiago Maia, Wolverhampton, 23 milhões por João Gomes e o União Deportiva Almeria, 16,789 milhões do Lázaro, né, que nem tá que está no Palmeiras. Flamengo, então, contratou muito, né? A gente já falou aqui, altos investimentos, terreno. Então, gente, é isso. Você vai fazendo ali o valor que teve aqui, mais ali e tal, mas o Flamengo está com tudo controlado, então vamos parar com essas pautas de crise no Flamengo. Não deem audiência para esse pessoal de pauta de crise. E influenciadores do Flamengo, jornalistas que cobrem o Flamengo, falem a verdade, analisem a verdade, não se deixem pautar por pautas políticas. Simples assim, tá? É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. E para de criar crise no Flamengo. Valeu!